Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. E o tema de hoje, dai a César o que é de César. Quando é perguntado para Jesus, se é lícito dar tributo a César ou não, na verdade isso o sentido maior dessa questão era mais uma cilada para desestruturar Jesus, para ver se ele mesmo ia ser contraditório e tudo mais. Só que Jesus é Jesus, Então ele tem assim muito a nos ensinar. A gente já viu tudo o que nós aprendemos até aqui, então é claro que ele teria a resposta perfeita, porque o que ele faz é perfeito e que traz os ensinamentos para nós. Então, quando Jesus diz, dai a César o que é de César, a gente não deve entender de maneira absoluta e restritiva, somente dentro de uma caixinha, é assim, pronto e acabou. Não, como em todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumindo numa forma prática e usual e deduzido de uma forma particular. Então ele tira algo de uma situação particular que serve para outras tantas. Esse princípio, na verdade, é uma consequência daquele que manda, Então, esse princípio é uma consequência daquele que manda agir com os outros, como quereríamos que os outros agissem conosco. E Jesus nos ensina que devemos respeitar os direitos dos outros, como queremos que o nosso seja respeitado e cumprir com nossa responsabilidade. Eu acho, você sabe que eu tô ficando cada dia mais maravilhada com esses ensinamentos, porque traz muito a questão da autorresponsabilidade, Na minha visão, o que eu trago aqui para vocês muito também, lógico que eu sigo o Evangelho, mas eu acabo agregando, colocando também com o que eu tenho enxergado, com o que eu vejo, E eu percebo que esses textos têm trazido muito a autorresponsabilidade, o voltar-se para nós mesmos, Então, e é bem isso, Quando diz que Jesus nos ensina que devemos respeitar os outros, Como queremos que os outros nos respeitem e agir e cumprir com a nossa responsabilidade, com a responsabilidade que cabe como cidadãos, porque sim, somos seres espirituais tendo experiências terrenas, físicas. Então, a gente é um ser espiritual, mas quando eu vivo no mundo terreno, material e tudo mais, então tem muitos direitos e deveres, que a gente tem que cumprir com a nossa responsabilidade. E faz parte, é assim mesmo. E é o que Jesus nos traz, nos ensina quando ele diz, dai a César o que é de César. Então, sabe aquela coisa, o que é meu, o que é seu, naquele sentido de que eu não devo pegar o que é do outro, eu não devo infringir uma lei que me é imposta. Enfim, esse tipo de ensinamento mais físico, mais material, E aí, Jesus pede que respeitemos as normas, ou seja, respeitar as responsabilidades dos impostos materiais. Por mais que muitas vezes a gente não concorde com tanta coisa, mas enfim, a gente vive num mundo físico, então a gente vive em sociedade e então tem muita coisa para poder caminhar, para poder se organizar, para que haja uma harmonia material, no caso, nesse caso específico, a necessidade de seguir as leis e as normas. E aí, com tudo isso, com essa mensagem, é condenado o prejuízo material e moral causado aos outros, Toda violação dos seus interesses. Então, assim, todo o mal, digamos assim, porque quando eu estou violando algo, eu acabo prejudicando algo ou alguém. Então, não é esse o caminho, não é isso que Jesus nos traz. Por isso que, porque a gente não pode prejudicar ninguém, a gente não pode julgar, Então, é isso, dai a César o que é de César. E quando a gente diz de normas e responsabilidades,
entende-se também não só como uma sociedade para fora, digamos assim, com autoridade e tudo mais. Isso está dizendo também, diz respeito aos deveres contraídos com a família, né? Com a sociedade, com os amigos e até conosco mesmo, né? Porque a gente tem que se respeitar. E aí eu trago para os limites do corpo, né? Se eu tô comendo muito, se eu tô fazendo algo em excesso, então peraí, vai dar ruim. Eu estou violando a mim mesmo, sabe? Então, toda essa questão de normas, leis, responsabilidades, não necessariamente só com uma sociedade, mas para comigo mesma, sabe? Mas para comigo mesma, com o ser humano em si. Porque se a gente tá aqui para evoluir, né? O espírito tá aqui para evoluir. Então há algo que eu tenho que seguir para que a coisa caminhe. Pessoal, desculpa aqui, hoje eu tô gravando com as minhas sobrinhas aqui, vocês sabem como são nessas coisas. Então aí, gente, para que haja uma evolução, há que se respeitar certos limites, responsabilidades, ter responsabilidades. Então, inclusive comigo mesmo, tá? E outra coisa, se faz necessário se faz necessário lembrarmos que a evolução acontece, ocorre de forma individual e coletiva, né? E aí que entra muito o que eu falo de buscar, porque veja, cada um é responsável pela própria evolução. Na época que a pandemia estava daquela forma, eu trazia aqui o que? Eu tenho que cuidar da minha energia. Eu cuidando da minha energia, ou você da sua, o outro da outra, cada um da sua, o que acaba acontecendo? Imagina, né? Como se cria uma energia melhor, porque cada um cuida de si e ao cuidar de si acaba gerando de forma coletiva uma energia melhor. E a mesma coisa da evolução. Eu cuido da minha, você da sua, cada um da sua, então acaba se transformando numa coletividade, cada um, né? Porque aí vamos crescendo junto, vamos evoluindo junto. Mas uma coisa que eu gosto muito, por isso assim, que eu acabo sempre, até antecipei aqui, que eu acabo batendo muito nessa tecla de buscar conhecimento, o buscar o conhecimento. Por que é importante a gente buscar o conhecimento? Para a gente aprender com as questões que nós temos que lidar. Porque aí aqui traz, né, que para cada um existem questões e necessidades. Todos nós temos nossas questões e nossas necessidades. E aí o Evangelho nos ensina que para cada um de nós é dado o que lhe é devido, né? Assim como as provas que temos a passar. Então, que cada um tem algo para lidar, para passar. Se nós estamos aqui nesse mundo, vivendo aqui, é porque nós temos algo a passar. E cada um é dado o que lhe é devido. Sabe aquela coisa? Deus dá o frio conforme o cobertor, cada um carregando a sua cruz. Então é isso. Então eu tenho questões, o outro tem, e cada um tem a sua, né? Então isso faz parte de para todo mundo. Por isso que eu, voltando aqui na questão da tecla, que eu gosto muito de bater nessa tecla, porque, gente, eu sei que não é fácil, todos nós temos. Então, por isso a necessidade de buscarmos conhecimento, porque o conhecimento nos ajuda a lidar com as nossas questões. Porque se eu tenho uma questão, se eu tenho um problema, algo para lidar, e eu não sei, eu não busco, como que eu vou aprender com aquilo? Até porque se aquela necessidade, aquela provação, aquela prova se apresenta para mim, é porque é necessário que eu lide com ela, que eu aprenda com ele. E às vezes eu não sei como fazer isso. Só que você vê o Evangelho, se você vem acompanhando, você tem observado quanto ensinamento que traz pra gente, quanto ensinamento, quanto conhecimento que traz, que nos ajuda a lidar. E quando eu digo isso, eu digo muito de mim, que eu gosto muito de falar das minhas experiências, porque é algo concreto.
Então, busque. E aí, o texto nos traz: dai a César o que é de César, significa que no âmbito material nós temos que respeitar o próximo e suas responsabilidades. E nós também, as nossas. Fazer uso da autorresponsabilidade. E na progressão, na evolução do espírito, né, nós temos que viver os problemas e as dificuldades com fé, com resignação. Não no sentido de, eu tenho fé que vai passar. Eu tenho, e sofrer simplesmente, é assim mesmo, eu tenho que sofrer e pronto. Não. Quando diz que é para sofrer com fé e resignação, eu vejo que no sentido do, ok, eu tenho aquela questão e eu vou buscar com fé, busco algo que me ensine a lidar com isso, né? Com aceitação de que aquilo é uma prova necessária para mim, sim, mas com fé, acreditando que eu vou lidar, que eu vou fazer aquilo dar certo, que aquilo vai me ajudar a evoluir. E para variar, meus vídeos sempre têm um tempo longo. Mas, gente, então é isso. Busquem, não fiquem parados no sentido de que eu sofro, minha vida é isso. Não. Busque e tenha fé. E aprenda. Aquilo que está na sua vida é para aprendizado. Então, a cada um as suas questões. A gente vive em sociedade, vamos respeitar o que a gente tem que respeitar, tá? E no espírito, vamos evoluir, que se aquilo está acontecendo é para evoluir. Um abençoado dia, semana para vocês. Um abraço, pessoal do Raimundo, Agenda Espírita Brasil. Busquem. Um beijo no coração, muitos beijos de luz e gratidão.